Eu sou Lisiane Holdefer, sou fonoaudióloga e psicóloga e trabalho com zumbido há 24 anos. E esse vídeo é a respeito de mitos e verdades sobre zumbido, hiperacusia e misofonia. Então eu separei aqui para conversar com vocês alguns itens, alguns mitos e algumas verdades a respeito desses assuntos que são aquelas questões mais comuns que a gente observa no consultório, que a gente observa nas dúvidas aí em relação aos pacientes, tá bom? Então, eu vou começar com o zumbido, eu vou começar falando alguns mitos. Se vocês tiverem algum mito que vocês sabem a respeito de zumbido, coloquem para a gente poder dividir aí os conhecimentos ou as questões que vocês têm, os medos que têm, para a gente descobrir se são mitos ou se são verdades, tá bom? Então, vamos lá. Mitos a respeito de zumbido, que o zumbido é um sinal sempre de uma perda de audição. Então, vamos esclarecer isso. O zumbido, uma das maiores causas de zumbido é a perda auditiva, mas a gente observa pacientes que não apresentam perda de audição nos exames que a gente tem hoje para avaliar a via auditiva, as vias da audição, né? Sejam elas periféricas ou centrais. Então, a gente tem pacientes que não têm alteração nesses exames, nessas vias, e que apresentam zumbido. Então, a causa de zumbido não necessariamente é uma perda de audição, mas boa parte das vezes, ou muitas vezes, é a perda de audição. Então, esse é um mito que está sempre relacionado à perda de audição. E aqui eu vou fazer o caminho contrário, que também é um mito, que é a ideia de que o zumbido gera perda auditiva. E aí é um mito muito gigantesco, porque o zumbido não vai te causar perda auditiva, tá? Então, esse mito de que o zumbido pode me deixar surdo é mentira, é mito, não é verdade, tá? O zumbido, ele é um sintoma, ele não é uma doença, então ele não vai te causar perda de audição, ele não vai te causar dor de cabeça, ele não vai te causar dor de ouvido, tá? Então, não é o zumbido que causa essas alterações e sintomas também, né? A dor, né? Mas ele é causado muitas vezes ou por essas condições, ou ele é causado por causas que também estão gerando a dor de cabeça, né? Ele é causado pela própria perda de audição, então tá aí envolvido outros fatores, mas ele não gera nada, tá? E aí vou engatar um outro mito que eu quero deixar bem claro, a gente já falou na última live, mas eu acho que vale repetir, que eu ainda recebo muito isso aqui no consultório, e eu acho que isso está muito ligado a propagandas que a gente está vendo rodar aí na internet, que é o fato de o zumbido gerar Alzheimer, gerar demência. Então, ficamos claros aqui, o zumbido é um sintoma, ele não é uma doença, ele não vai causar nada, ele pode te irritar muito, ele pode te deixar muito agoniado pela presença dele, mas ele não vai causar nada em você, não vai causar Alzheimer, não vai causar demência. O que ocorre é que algumas das questões que geram Alzheimer, que predispõem ao Alzheimer, que predispõem à demência, também são fatores que são geradores de zumbido. Por exemplo, consumo de açúcar ou altos índices de açúcar, de glicose, né? Glicemia alta. A gente sabe hoje que esse é um fator de risco para Alzheimer, né? Ele é um risco grande. Hoje se fala de que boa parte dos Alzheimers poderiam, em torno de 70%, poderiam ser evitados se a gente tivesse hábitos que fossem hábitos melhores, dentre eles o consumo de açúcar. O consumo, a alteração da glicose, ela também pode ser uma causa de zumbido. Então, são fatores em comum para ambas as questões, para o Alzheimer ou para a demência, e para o zumbido, mas não é o zumbido que vai causar ou que vai gerar o Alzheimer ou a demência, tá? Então, outro mito que acho que tem que ficar muito claro, porque isso gera muita tensão, muito medo, e é lógico, né? Óbvio que isso tem tudo para gerar medo pra gente agora. Outro mito: só os idosos têm zumbido. Então, isso é uma questão que a gente liga muito, porque, claro, a gente tem sim uma quantidade maior de pessoas
com uma idade mais avançada, com a presença de zumbido. Isso se dá a diversos fatores, as alterações metabólicas que acontecem com a idade para boa parte de nós, com as alterações auditivas que acontecem para boa parte de nós, ou para todos nós, né? Mas vão acontecer aí num período ou de uma forma diferente, ou numa velocidade diferente, dependendo da nossa genética ou da maneira como a gente conduz a nossa vida, os cuidados que a gente tem com a nossa audição. Então, sim, é mais comum porque tem muitas coisas, muitas causas geradoras de zumbido, que tornam o fator zumbido talvez mais frequente aí à medida que a gente envelhece nos idosos. Mas o zumbido, ele não é uma patologia, não é uma patologia mesmo, ele não é um sintoma, vamos usar esse termo, ele não é um sintoma de idosos, tá? E a gente tem crianças, inclusive, que têm zumbido, a gente tem adolescentes que têm zumbido, a gente tem pessoas jovens que têm zumbido, tá? Então, ele não é um sintoma de idosos, exclusivo de idosos, tá? E o outro mito é a ideia de que zumbido é psicológico. Ah, não, esse som que você tá ouvindo aí, ele é psicológico, é coisa da sua cabeça, tá? Não, o zumbido não é psicológico. Pode ser que fatores psicológicos interfiram na percepção do zumbido. Então, sim, se eu tenho uma ansiedade aumentada, se eu tenho um quadro de depressão, a tendência é que o zumbido seja mais incômodo, mais perceptível. Fato, verdade. Mas o zumbido é algo psicológico? Não é. Tanto é que se faz um monte de exames para tentar descobrir aí as possíveis causas, e essas causas podem envolver as questões auditivas, essas causas podem envolver as questões musculares, isso pode envolver questões metabólicas, pode envolver questões cardíacas. Tem alguém aqui que escreveu, né, que enfim, tem alguma questão cardíaca, enfim, tem diversas causas aí que podem ser geradoras de zumbido e que não, a questão psicológica, ela participa sim. Como participa, eu ouso dizer, de boa parte das sensações ou das doenças ou dos sintomas que a gente tem aí no nosso corpo ao longo da nossa vida. Então, a gente sabe o quanto o nosso emocional impacta na nossa vivência de determinadas experiências, mas o zumbido, ele não é uma sensação, ele não é psicológico, ele não é da sua cabeça nesse sentido, tá? Ele é real, ele é fato, tem uma neuroquímica, tem áreas do cérebro que estão hiperativadas, tá? Então, isso é um fato, tá bom? E aí, vamos para fatos, então, para verdades relacionadas a zumbido? Então, vamos lá. Zumbido é mais comum, sim, em pessoas expostas a ruídos fortes, de fortes intensidades. Então, se eu sou uma pessoa que vivo escutando música bem forte no fone de ouvido, ou se eu sou uma pessoa que trabalho com som à noite, show, tá? E não uso proteção, tá? A gente tem todo um equipamento que chama EPI, equipamento de proteção individual, que já é mapeado, que o pessoal, inclusive, da medicina do trabalho, tem toda uma estrutura e todo um cuidado para que as pessoas possam se proteger em relação aos sons e aos perigos, né, de uma exposição inadequada para sons de forte intensidade. E uma delas é a perda de audição e aí, consequentemente, o zumbido. Então, sim, o zumbido, ele acaba sendo mais frequente em pessoas que se expõem muito frequentemente, sem proteção, a sons de forte intensidade, tá? O fato de que estresse pode agravar o zumbido. E aqui vocês talvez possam me contar mais até do que eu, se com vocês, quando vocês estão estressados, nervosos, irritados, incomodados, o zumbido tende a ser percebido mais fortemente, se transformar em algo mais incômodo, ficar mais irritante, mais forte, mais perceptível, tá? Então, sim, a gente sabe que o estresse, ele pode agravar o zumbido, assim como depressão, assim como ansiedade, pode impactar, pode conversar com o zumbido. E aqui existe uma bidirecionalidade. Tanto o zumbido, ele gera estresse, quanto o estresse aumenta o zumbido. Tanto a ansiedade acaba aumentando o zumbido, quanto o zumbido acaba, em muitos casos, provocando uma sensação de ansiedade em função do medo, né? Tanto a depressão
acaba aumentando a percepção do zumbido, quanto o zumbido pode piorar ou gerar aí um quadro depressivo, tá? O zumbido ele pode ser intermitente ou constante, sim. Então existem diferentes tipos de zumbido e aqui entra outro fato. O zumbido ele pode ser variado, ele pode variar de som, ele pode variar de intensidade. Às vezes ele varia, ele faz essa variação no mesmo dia. Então nesse momento ele tá de um jeito, daqui a pouco ele ficou mais agudo ou mais grave. Ele pode ser mais fino ou mais grosso, e eu posso ter mais de um zumbido, sim, isso é verdade. Então, o zumbido ele pode ter diferentes características, e eu posso ter, sim, mais de uma característica associada. Tem aqui uma questão de um fato ou verdade que eu já vou falar, tá? Então, isso é uma verdade, a gente tem aí características muito diferentes, a gente dá o nome disso tudo de zumbido, então muitas vezes o paciente diz, eu não tenho um zumbido, eu tenho um chiado, tarará, tarará. Ok, a gente chama isso de zumbido também, tá? Então, sons que a gente, que não provém de uma fonte sonora externa, que não estão vindos do ambiente, que só eu percebo, né, ou que, enfim, estão sendo gerados internamente, a gente chama tudo isso de zumbido, tá? E eles podem ser intermitentes ou podem ser constantes. Então, pode ser que eu perceba zumbido eventualmente em algumas situações, ou pode ser que o meu zumbido seja constante. Então, pode ser que o meu zumbido durante o dia não seja perceptível, não chame atenção, e me chame muita atenção à noite, por exemplo. Ou ele pode ser pulsado, ou ele pode ser contínuo? Sim, também tem essa característica, tá? Tem aqui uma pergunta se a questão de café, doces e chocolates pioram o zumbido. Aqui a gente tem um fator muito individual, então é um cuidado que eu não diria para todo mundo tirar café, tira doce, tira chocolate da sua vida, porque muitas vezes não muda em absolutamente nada o zumbido, porque o zumbido não tem interrelação com isso. Isso pode ser um fator para pessoas que têm, no caso do café, sensibilidade à cafeína, então a cafeína acaba sendo eu tomo o café e eu percebo que realmente mexe comigo, mexe com o meu zumbido, isso é um fato. Segundo fato, se eu tomar muito café, então excesso de café, ele é um estimulante, então estimula todas as vias centrais, zumbido é uma hiperestimulação, ali áreas do cérebro hiperexcitadas ali no córtex, então sim, isso pode, se eu beber café, cafeína em geral, e aí vale estimulantes de outra forma que não café, tá? Então aqueles estimulantes que a gente toma que são inclusive um perigo, também podem fazer esse aumento do zumbido. E o fato de que o café, para muitas pessoas, e se tomado em um pouco mais de excesso, pode impactar a ansiedade pode fazer o zumbido aumentar, então cuidado com isso também. E para muitas pessoas, o café, depois de determinado horário, vai impactar no sono. E uma noite mal dormida é um zumbido mais intenso no outro dia. Então, nesses casos, o café é um perigo. Preciso cortar o café? Olha, eu não tenho sensibilidade. Eu tomo café moderadamente. Eu tomo café até as 2 da tarde. Até ali eu tomo um cafezinho. Eu não tomo uma jarra, eu não tomo de caneca. Eu não passo a manhã tomando café e tal. Eu não fico tomando aqueles energéticos, nada disso. Caramba, tome seu café em paz e tá tudo certo, tá? Doces e chocolates. Chocolate tem um pouquinho da questão do estimulante e tem a questão da glicose, que também é o fator dos doces. Isso pode ser um problema para quem tem alteração da glicemia, do açúcar no sangue. Então, sim, porque alterações da glicemia, do açúcar, eles podem estar relacionados à geração do zumbido. Então, sim, mas não para todo mundo, tá? Então, eu não tenho problema com glicose. Eu como um docinho aqui, um docinho acolá. Eu não sou uma doceira que passa o dia comendo doce. Eu sento como uma fatia de torta, daquelas imensas. E aí depois eu, sei lá, tomo chocolate quente, ou, enfim, tá? Aquele consumo excessivo, ou eu tenho alteração da minha glicemia ou da minha insulina, que é quem equilibra a glicemia no sangue. Ok, posso comer meu doce, isso não necessariamente tenha nenhuma relação com o zumbido, tá bom? Então, aqui, café, doces e chocolates, avaliem individualmente, avaliem quantidades, avaliam horários,
para vocês não cortarem tudo da vida de vocês, a vida de vocês vira um saco, tudo em função do zumbido, eu já não faço mais isso, eu já não como mais isso, eu já não bebo mais isso, mas não mudou em nada meu zumbido, isso aqui não tem relação com meu zumbido. E aí a vida vai ficando cada vez pior e o zumbido cada vez mais cheio de significado, porque afinal ele é aquilo que tirou todo o gosto da sua vida. Então, calma na hora de fazer isso, essa escolha, e se você tem um comportamento mais compulsivo, mais abusivo de algumas dessas situações, aí eu recomendo você fortemente avaliar. Eu até sugiro você cortar e observar se o zumbido modifica, aí um corte por um período razoavelmente longo, tá? Então, assim, coisas de um mês, pelo menos, para ver como é que você fica em relação ao zumbido, tá? Lembrem que nada é instantâneo. Eu fiquei sem comer hoje, então amanhã meu zumbido vai estar diferente. Gente, não funciona assim, tá? Então, precisa de um tempo para o corpo entender aquilo ali, e aí sim observar se isso vai trazer um impacto ou não, tá? Eu brinco que é a mesma coisa que eu fazer dieta um dia e querer no outro dia tá lá no shape. Infelizmente não rola assim, não funciona assim. Outra pergunta aqui de fatos, mitos ou verdades. Gripe piora o zumbido? Pode. Lembra o seguinte, tudo que entope, que fecha essas vias respiratórias aqui, a gente tem uma comunicação aqui, eu chamo que é um canudinho, né? A tuba auditiva que comunica lá com a orelha, dá aquela sensação de ouvido tampado, dá aquela sensação de pressão dentro da orelha por causa da gripe, tá tudo encatarrado e tal. Sim, isso pode impactar temporariamente, normalmente é uma questão temporária, enquanto tá essa secreção, enquanto tá com essa inflamação, esse desconforto nasal, isso pode sim fazer com que o zumbido pareça um pouquinho mais forte, tá? Outra verdade a respeito de zumbido, deixa eu ver, que a consulta com especialista é algo muito importante, tá? Então eu quero deixar isso também registrado, porque muitas vezes a gente diz, eu fui a alguns profissionais, saibam se eles trabalham com zumbido, se eles têm experiência relacionada a zumbido, porque esse é um fator importante na hora de avaliar, na hora de orientar. Tá? E aí uma outra verdade é que os tratamentos, boa parte das vezes, não vão te trazer respostas instantâneas, tá? A gente adoraria poder oferecer isso, o que não quer dizer que não tenha tratamento, o que não quer dizer que não tenha melhora, o que não quer dizer que não tenha cura. A questão é, primeiro, ninguém pode prometer a cura para você, porque a gente ainda não tem essa matemática de quem vai curar, quem não, tá? Mas a gente tem tratamento, ele pode reduzir grandemente o incômodo, ele pode reduzir a intensidade, ele pode reduzir a apresentação dele, os momentos em que você percebe, tá? Então, isso tudo é possível. A questão é que os tratamentos, muitas vezes, são tratamentos prolongados, tá, gente? Então, isso é realmente um fato, tá? Muito bem, então vou para misofonia. Vamos lá sobre mitos a respeito de misofonia. Que misofonia é apenas uma aversão aos sons altos. Então vamos lá, misofonia primeiro não é uma aversão a sons altos, misofonia é uma aversão a sons específicos, tá? É uma resposta, na verdade, muito intensa, muito forte, é uma resposta emocional muito grande para sons que normalmente não tem relação com volume, não tem nada a ver com a intensidade do som, tem a ver com a característica do som, tá? Que a gente chama de sons gatilhos. Outro mito, que misofonia é só uma frescura, é um exagero. Não é não, gente. Misofonia é resultado de uma alteração neurológica. Então, áreas lá do meu cérebro fazem conexões diferentes. Então, essas pessoas não têm controle sobre essa resposta emocional. Ninguém adora funcionar dessa forma. Se vocês forem conversar com as pessoas que sofrem de misofonia, é algo extremamente doloroso, impacta muito a qualidade de vida e isso pode ser algo que pode limitar demais essas pessoas. Quem vai querer ter isso na vida? Então não é frescura, não é exagero, não é mimimi, realmente é uma alteração, é real e é muito difícil para as pessoas que se relacionam com pessoas com misofonia muitas vezes compreender, porque elas também acabam muito envolvidas, muito limitadas em função do desconforto do misofônico, tá?
Um outro mito é de que a misofonia é causada por alterações auditivas. Então, a misofonia, ela não está ligada a uma perda de audição. Então, aqui é um pouco diferente, um pouco não, bastante diferente do que se diz respeito ao zumbido, que o zumbido a gente vê com maior frequência, ou com uma bastante frequência, uma relação com a perda de audição. Zumbido ser gerado ou causado por perdas auditivas, tá? Como a gente falou, é um mito dizer que todo zumbido é de origem auditiva, mas é muito frequente. No caso da misofonia, é o contrário. É muito infrequente, não está relacionado à perda de audição, é aquela questão de uma ligação neurológica diferente entre a via auditiva e o sistema límbico. Então, é uma outra estrutura, é um outro olhar, tá? Muito diferente do que diz respeito ao zumbido, tá? Um outro mito que a gente tem a respeito da misofonia é que só adulto tem misofonia. Mesma coisa do que a gente pensa às vezes a respeito de zumbido, né? Então não acontece assim. A gente vê normalmente, inclusive, a misofonia começar a se expressar na infância. É bastante frequente a gente observar a misofonia já mostrar os seus sinais na infância, na adolescência, e aí a gente tem hoje, talvez, muitos adultos sendo diagnosticados na fase adulta, justamente porque antigamente a gente não falava a respeito disso, a gente não tinha o conhecimento que a gente tem, que ainda é bastante limitado, sim, eu sei, mas já é muito maior do que a gente tinha antes e a divulgação aumentou. A gente fala de misofonia, acho que desde 1990, lá com Jay Streboff, lá atrás, lá quem desenvolveu o modelo neurofisiológico do zumbido, que foi o Jay Streboff, ele falava a respeito das sensibilidades, da hiperacusia e da misofonia já lá em 1990. Mas a gente não tinha o sistema de divulgação que a gente tem hoje. Então imaginem que lá atrás a gente não tinha internet, não tinha live, não tinha, enfim, acesso, postar vídeo no YouTube. A gente nem pensava nesse tipo de coisa, não funcionava dessa forma. Então quando isso aumentou, a gente começou a ter mais divulgação a respeito disso. E aí sim muitas pessoas começaram a entender que o que elas têm não é frescura, não é, enfim, né? Não é uma questão delas, mas sim uma alteração que se chama misofonia, né? E tem nome que não é frescura e que não é, né? Um incômodozinho que ela tem. É um fato, de fato, algo realmente bastante incômodo e que pode gerar um grande distúrbio, tá? Que outro mito a respeito da misofonia, evitar sons que desencadeiam a misofonia é a melhor solução. Então a ideia de que é o seguinte, eu vou fugir de todos os sons que a gente chama de sons gatilhos, que são sons que geram incômodo para o misofônico. Então na misofonia, lembra que ela não é relacionada a som de forte intensidade. Sons de intensidade, a relação com a intensidade dos sons está ligada à hiperacusia. Na misofonia está relacionada à característica do som. Então, a ideia de, então eu evito esses sons, eu fujo desses sons, vai resolver o meu problema, vai melhorar. A gente tem alguns estudos que sugerem que a gente vai ter que fazer uma exposição. Claro, alguns sons são até inevitáveis, né? Mas a gente trabalha no sentido de expor o paciente a esses sons, só que buscando sempre, claro, uma autorregulação, da pessoa conseguir lidar com aquela situação de uma maneira diferente da maneira como o cérebro dela manda, com aquele disparo intenso, aquele disparo emocional de ódio, de raiva, de desequilíbrio mesmo, que é disparado na hora que o som gatilho aparece. E agora vamos para verdades a respeito de misofonia. Então, misofonia provoca reações emocionais muito intensas na presença dos sons gatilhos. Então, sim, essas respostas que o paciente misofônico tem são em função da misofonia, não é uma escolha. Então ele dá uma resposta de ódio, de aversão, muitas vezes dá uma vontade realmente de, eu vou usar o termo machucar. Então assim, fazer com que a pessoa que está produzindo o som, que muitas vezes é produzido por uma pessoa, pare esse som. Então dá vontade de bater na pessoa para fazer ela parar. Então essa é uma das características da misofonia.
Os sons específicos são os sons que geram desconforto e não o volume dos sons. Então, esse é um outro fato. A misofonia está ligada a sons característicos para aquela pessoa. Eu não tô aqui dando exemplos de som, tá, pessoal? Porque a gente evita fazer isso para quem tem misofonia, falar dos sons gatilhos, enfim, até para não, enfim, dar ideias, tá? Então, a ideia é a gente tentar evitar falar muito sobre os sons gatilhos. Mas no caso da misofonia, então, tá ligada à característica do som, não ao volume, não à intensidade do som. E ela pode afetar muito fortemente os relacionamentos pessoais e relacionamentos de trabalho. Se vocês vão ver ali no Instagram, eu coloquei já alguns posts falando sobre como a misofonia afeta os relacionamentos profissionais, como a misofonia afeta os relacionamentos pessoais. E infelizmente ela pode sim trazer prejuízos bem intensos nessas áreas. E uma outra verdade é que a terapia pode ajudar a gerenciar, a manejar a misofonia. A gente não fala em cura, em eliminação da misofonia, a gente sabe de casos de remissão, de pessoas que pararam de ter essas respostas intensas a esses sons, mas a gente não vê isso com tanta frequência ainda, e a gente não tem estratégias que possam assegurar que vão carregar para isso, da mesma forma que a gente tem relacionado ao zumbido, tá? Mas a terapia, a psicoterapia, normalmente psicoterapia cognitivo-comportamental, a terapia de exposição, que a gente acaba unindo, ela tende a trazer uma regulação para o paciente, então ele conseguir lidar com essas situações de uma maneira menos impactante, com menos resposta negativa aí nas relações e na qualidade de vida. Tudo bem? Vou para a hiperacusia. Eu sei que as sensibilidades sonoras não são o alto aqui do pessoal que fica nas lives. O pessoal gosta muito de falar mais de zumbido. Então, se vocês quiserem deixar perguntas aí, podem ir deixando perguntas, que depois eu volto nas perguntas. Eu só vou fazer os mitos e verdades, porque sempre tem, né, o pessoal que precisa dessa informação relacionada às sensibilidades auditivas, e eu acho que é importante que eles possam receber essa informação por alguma via. Então, eu acabo sempre buscando trazer em algum momento, em alguma live, essas informações para que esse pessoal consiga ter acesso aí a essas informações, tá bom? Vamos falar de hiperacusia. Então, os mitos sobre hiperacusia, de que a hiperacusia é apenas uma sensibilidade a sons altos. Não, a hiperacusia ela pode ser uma sensibilidade a sons médios ou de fraca intensidade. Então a gente entende que não, só som que for muito forte vai me gerar desconforto, dor e incômodo. Na verdade, para boa parte de nós, sons depois de determinada intensidade vão gerar desconforto. E isso não é hiperacusia, é natural. Todo mundo tem um limiar de desconforto. Todos nós, quando o som chega a determinada intensidade, a um determinado volume, ele dispara esse sinal de proteção da gente, que é o desconforto a esses sons, para que a gente possa sair desse som, para que a gente possa se proteger e não perder a audição. Então, isso é natural para todos nós. A gente tem incômodo com som forte, é até ok. Na hiperacusia, o que ocorre é que sons que não teriam esse impacto, então sons de média intensidade, às vezes até sons de fraca intensidade, geram essa sensação de desconforto, de dor, de incômodo intenso na presença daquele som. Um outro mito é que é uma condição psicológica, de novo, igual o zumbido, ainda tem essa crença de que às vezes, não, isso é coisa da sua cabeça, não, isso é psicológico, né? Não funciona assim, tá? Existe uma alteração na via auditiva central que faz com que a gente tenha um aumento da sensibilização para os sons. Então, é como se a gente tivesse ali um fio desencapado. Então, tocou ali, dá um disparo, dá um incômodo, aquilo ali acaba sendo algo extremamente forte. Apesar do som não ser intenso, ele acaba sendo lido como algo muito forte e muito intenso. Então, existe sim uma alteração da via auditiva central. E é ali que a gente precisa mirar, inclusive, na hora de tratar a hiperacusia, tá? Um outro mito é que a hiperacusia é igual ao zumbido. Isso se dá talvez pelo fato de as duas condições acontecerem muitas vezes juntas. Eu não sei se é uma realidade para vocês, mas muitas vezes a gente tem zumbido e hiperacusia ocorrendo em conjunto. Então, mesmo o paciente tem as duas condições, mas
O zumbido é a percepção de um som que não vem de fonte sonora externa. E a hiperacusia é uma sensibilidade a sons, tá? E aí os tratamentos vão abordar de formas diferentes as duas condições, porque são duas condições diferentes, tá? Não são a mesma coisa. Um outro mito de que a gente deve evitar completamente os sons, então usar tampão, usar protetor, usar cancelador de ruído pode ser algo bom, porque dessa forma não me incomoda, não me agride, não me atrapalha. Pelo contrário, isso pode ser algo bastante ruim, a tendência é que isso sensibilize ainda mais a via auditiva, então não se recomenda o uso de tampão, de protetor, de cancelador de ruído para pacientes que têm hiperacusia, tá? Porque justamente a tendência é que a sensibilidade aumente quando a gente usa esses equipamentos, tá? Eu também coloquei um post ali de uma pesquisa falando a respeito disso, do protetor auricular, né? Isto não quer dizer que em situações de som de forte intensidade você não deva usar a proteção. Tá, pessoal? Cuidado, eu não tô falando assim, não use proteção auditiva, não use cancelador de ruído, não use tampão auditivo, não, eles têm a sua aplicação. Eu vou lá para aquele evento para um show, né? A música é forte, eu vou usar a proteção porque isso vai cuidar da minha orelha, isso vai fazer com que eu não tenha perda de audição, isso vai diminuir o risco de eu desenvolver zumbido, de eu desenvolver alterações da minha via auditiva. Lógico que eu vou usar. O que a gente está dizendo é o uso contínuo que acaba sendo feito por pacientes que têm essa situação de hiperacusia, porque como sons do dia a dia me incomodam, eu acabo usando esse tampão o tempo todo. Então, não são situações de perigo para a via auditiva, mas eu tô com proteção. Então eu tiro o estímulo, que é um estímulo natural, que é o estímulo cotidiano, que deveria chegar lá na minha via, estimular a minha via auditiva e manter ela funcionando normalmente, e eu sensibilizo ela ainda mais. Então é nessas situações, tá? Então que fique claro, o uso do tampão, do protetor é mega importante. Ele tem o seu uso obrigatório, eu diria, em situações onde a gente tem sons aí que possam oferecer algum risco para a nossa audição. Não se recomenda o uso quando não tem essa condição de sons que possam ser perigosos ou um uso continuado em função da sensibilidade aí da via, tá bom? E a ideia de que a hiperacusia é uma condição rara. Não é rara não, é bastante comum, inclusive a gente sabe aí que tem, né, em torno de 28 milhões de pacientes com zumbido e desses em torno de 40%, 50% vão ter hiperacusia também. Então só das pessoas que têm zumbido, a hiperacusia já entra ali casada de um monte, né, dessas pessoas que têm zumbido ter hiperacusia junto. E existe o fator ter hiperacusia isoladamente, sem ter o zumbido. Então, existem essas duas condições em separados e não é uma condição rara, é uma condição, infelizmente, razoavelmente frequente, tá? Então, não tenho a ideia de que você está sozinho nessa, tá? E agora vamos para verdades a respeito da hiperacusia. Então, que a hiperacusia, ela pode ser debilitante, sim. Infelizmente, em muitos casos, principalmente quando a gente não trata isso de uma maneira adequada, as pessoas começam a ter muita privação. Da mesma forma da misofonia, existe um processo todo que acaba se transformando num processo de isolamento. Eu deixo de ir para determinadas situações porque eu tenho desconforto, porque eu tenho incômodo, porque eu não consigo lidar com aqueles sons e eu acabo me isolando, eu acabo tendo então um comprometimento que vai transformando a minha vida em algo completamente debilitante. Não consigo jamais estar em ambiente de trabalho, porque eu acabo não conseguindo conviver com alguns sons, né? Já não vou mais para a rua porque ali passa a moto, na hora que passa eu tenho um desconforto muito grande. Então isso pode se transformar em algo maior do que necessita, do que precisa ser. Então isso pode acontecer, é verdade. Então busque ajuda, tá? Não deixe isso chegar num ponto que se transforme numa questão tão impactante na sua vida, tá? Ela pode estar associada a outras condições auditivas, sim, a hiperacusia ela pode estar associada a outras condições auditivas, ela não é frequente com a perda de audição,
mas pode acontecer e ela é bastante frequente com o zumbido. Então, é uma outra condição auditiva, que é o zumbido, né? Uma condição ali da via auditiva, que também vem muito casada, muito frequente, muito comum com a hiperacusia, dos dois terem esse aparecimento conjunto, tá? O tratamento, outra verdade, que o tratamento para a hiperacusia, ela pode envolver terapia sonora. Sim, a terapia sonora é uma opção bastante interessante para o tratamento de muitos casos de hiperacusia. Então, eu recomendo buscar um profissional que possa te acompanhar, te orientar e recomendar o tratamento adequado, tá? Não é só terapia sonora, não. A hiperacusia pode também ter causas de origens musculares, e aqui entra uma outra verdade, que a hiperacusia ela pode advir de diversas causas, então entra aí questões musculares, entra aí traumas, né? Trauma acústico, entra aí uma série de questões que podem estar envolvidas. Então, o tratamento pode abordar terapia sonora, mas pode necessitar de outras abordagens em conjunto, tá? Inclusive psicoterapia pode ser uma opção, tá? Então, precisa avaliar, verificar qual a melhor indicação para cada caso, tá? E uma outra última verdade a respeito de misofonia, que vale, eu acho que... de hiperacusia, que vale para todos os casos, para misofonia e para o zumbido, como a gente já conversou, que a consulta com um especialista é algo crucial. Então, eu recomendo sim que você consulte uma pessoa especializada e que tenha experiência no tratamento, né, de zumbido, de misofonia e de hiperacusia, para que você possa fazer uma avaliação adequada e iniciar um tratamento. E aí, volto a dizer, também na hiperacusia, na misofonia, tá? Como no zumbido, os tratamentos não são mágicos, não é uma sessão, não é né, assim, uma semana que eu vou estar zerado e que as coisas vão estar do jeito que eu gostaria. Muitas vezes demanda tempo. Eu falo que é a mesma coisa que quando a gente tem uma lesão, eu quebrei o braço, depois que eu quebrei o braço, eu tenho todo um processo de reabilitação, né? Nada é necessariamente tão instantâneo assim. Tirei, estou novo, fiz uma vez, estou pronta, né? Eu decidi começar a correr, eu já vou correr a maratona. Não, meu corpo precisa se ajustar para isso. Então pense que lá o cérebro de vocês, o corpo de vocês, ele vai ter que se modificar e que para isso muitas vezes eu preciso de uma continuidade nesse tratamento, de uma repetição, e eu sei que é complicado quando a gente está sofrendo, quando a gente está angustiado, está com medo, e são condições que muitas vezes trazem muita ansiedade, e como base dessa ansiedade, eu ouso dizer que está o medo. Eu não sei se para quem sente ansiedade com essas condições percebe isso, mas é o que eu observo boa parte das vezes, é o medo disso não curar, de não ir embora, de ficar para sempre, o medo de muitos desses mitos que a gente colocou aqui, que não são reais, mas que a gente vê, ouve, escuta na internet, lê comentários, né, de que, não, eu não consegui, nada resolve e tal. Então, cuidado, os comentários muitas vezes que a gente faz impactam os outros de uma maneira muito negativa e é algo extremamente perigoso, porque isso eu já vi, né, casos, estou atendendo exatamente nesse momento, né, pacientes com situações bastante delicadas em função de lerem comentários desse tipo, né, e pessoas que já, inclusive, têm processos aí onde observam uma certa melhora, mas não conseguem se desprender da ideia de que como isso pode ser que não resolva, porque eu li isso em algum lugar, eu ouvi isso em algum lugar. Então, cuidado com o que vocês leem, cuidado com os comentários que vocês leem, até cuidado com os comentários que a gente posta, porque muitas vezes isso pode impactar os outros de uma maneira bastante forte, assim, talvez maior do que a gente imagine, né? Porque a gente nem imagina muitas vezes que vai ter um impacto tão forte nos outros, e às vezes isso, infelizmente, eu não sei se algum de vocês já viveu isso, né? Tem uma relação muito ruim, assim como as propagandas que vendem, né? A solução mágica. Muitas vezes eles colocam figuras que são figuras de respeito, figuras de autoridade, pessoas famosas ou vozes de pessoas famosas, dizendo que zumbido pode causar isso e aquilo, e um monte de, enfim, complicações muito grandes que zumbido pode causar, e que então compre essa medicação que tudo aqui vai se resolver.
É muita mentira. Na hora que você começa a escutar, você, assim, quem trabalha na área quase tem um troço, um infarto. Eu ouvir aquele monte de mentiras, assim, porque é muita, enfim, muita coisa mesmo de bobajada, mas que tem um impacto muito negativo e que cria muitos caminhos neurais no sentido de dizer, olha como isso é perigoso, se focar nisso, enfim, isso ficar muito mais intenso do que precisa. Por isso, inclusive, eu fiz essa live de mitos e verdades para a gente poder esclarecer alguns desses mitos e aí sim conseguir olhar para ele de uma forma, né, para essas condições de uma forma mais realista e aí ter forças para realmente fazer o que precisa para modificar o que tiver que fazer e que modificar em relação a isso. Tá bom? Pessoal, então acho que era isso que a gente tinha para conversar hoje. Acho que não passou nenhuma pergunta. Eu fico à disposição de vocês. A gente vai ter mais uma live daqui a 2 semanas, que eu espero conseguir fazer essa live. E aí, depois disso, eu vou sair para um congresso. Eu fui convidada para dar uma palestra num congresso. E aí é um congresso que é fora do país, então eu vou aproveitar e vou ficar algumas semanas viajando depois disso, né? São as minhas férias. Eu não tirei férias desde o ano passado, no meio do ano passado, que eu fui num congresso e aproveitei e tirei férias. Dessa vez eu vou fazer da mesma forma. Então eu vou lá, vou dar a minha palestra, minha contribuição, e depois eu vou ficar fora, então eu vou ficar sem fazer lives por um pequeno período, tá? E aí a gente volta lá em outubro, mas antes disso, então, a gente ainda vai ter uma última live. Eu espero que eu consiga, no meio dessa correria pré-viagem, consiga fazer essa última live, e eu tô pensando em fazer a respeito de perguntas e respostas. Eu não sei o que vocês preferem. Eu vou abrir ali uma caixinha para vocês votarem aí o que vocês preferem, o que vocês gostariam de fazer a próxima live, tá? Carol colocou tontura, hiperacusia e zumbido. O que pode ser? Ixi, pode ser tanta coisa, Carol. Só avaliando para saber, tá? São condições, as 3 condições podem ter, primeiro, origens diferentes, podem ter as mesmas origens, pode ser muscular, pode ser metabólico, todas elas, pode ser auditiva, pode ser distúrbios do próprio labirinto. Pode ser uma série de coisas, Carol. Difícil de dizer só por sintomas, tá? Então não é tão simples assim. A gente teria que avaliar teus exames, avaliar tua história, te avaliar para poder saber exatamente o que é que pode estar neste combo, tá? Sugiro você procurar um profissional especializado para poder fazer essa avaliação e buscar um diagnóstico e tratar. São 3 condições que tem tratamento, tá? Tanto a tontura, quanto a hiperacusia, quanto o zumbido. São 3 condições tratáveis, tá? Combinado? Ok, pessoal. Então, combinados? Um beijo grande, um bom descanso para vocês e até a próxima. Tchau!